Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender um pouco sobre vetores. Vamos aprender qual é a estrutura de um vetor, como é que eu declaro ele, como é que eu acesso alguma posição desse vetor. Depois vamos ver como eu posso inicializar um vetor. Depois, como utilizar laços de repetição para acessar de forma automática e eficiente uma certa área do vetor. E utilizar os conhecimentos que nós vimos na aula para resolver algum exercício. Vamos lá? Estou aqui no CodeBlocks. Vamos criar o nosso arquivo. Vou criar com o nome CodeCAD 10.cpp. Incluir nossa biblioteca IOStream. Agora usem namespace std e nossa função principal, nossa main. Vamos lá, vamos entender o que é um vetor. Um vetor você pode enxergá-lo como um conjunto de variáveis, um conjunto ordenado de variáveis de um mesmo tipo. Como assim? Por exemplo, eu posso falar aqui int v. Sim, é assim que eu declaro um vetor. Como é que eu posso enxergar isso aqui, cara? Eu posso enxergar como um conjunto de 5 elementos, onde cada elemento é do tipo inteiro. E eu posso acessar cada elemento utilizando esse nome ver aqui. Como assim, cara? Isso aqui é como se fosse um vetor v de 5 posições. Que é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Eu acesso a posição 0 utilizando 0 entre colchetes. 1, eu acesso sim. 2, 3 e 4. Algo muito interessante para você perceber é o seguinte, que quando eu declaro um vetor de 5 posições, ou seja, para armazenar 5 elementos, a primeira posição é indicada como posição 0 e a última posição é indicada como posição 4, ou seja, um vetor de tamanho n, a última posição será n-1. Como é que eu posso alterar esses valores de cada posição? Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos colocar para V0 receber algum valor, por exemplo 1. Para acessar uma posição, eu faço da seguinte forma: escrevo o nome do meu vetor e entre os colchetes qual a posição que eu quero acessar e trato isso aqui como uma variável, ou seja, isso aqui é como se eu tivesse declarado 5 variáveis e tivesse a variável V0, a variável V1, a V2, a V3 e a V4. Quando eu faço isso aqui, eu estou falando o quê? Para essa posição ter o valor de 1. Agora vamos dar valores para as demais posições. Para 1, para 2, para 3 e para 4. Vamos colocar 1, 3, 4, 2 e 0. Vamos fazer esse pequeno exemplo aqui. O que é que eu estou falando? Estou falando para a posição 1 do meu vetor V receber 3, ou seja, isso aqui vai ser valor 3. A posição 2 ser valor 4. A posição 3 ser valor 2, fica com valor 2. E o 4 recebe o valor 0. Tudo bem? Quando eu faço isso aqui, eu tenho 5 variáveis e eu acesso cada uma dessa forma. Vamos agora imprimir. Para eu imprimir,
eu vou considerar que isso aqui é uma variável, cara. Então vou escrever dessa mesma forma aqui para imprimir o valor de alguma posição do meu vetor. Então vamos lá. Vamos imprimir a posição 0 mais a posição 1. Ou seja, o que é que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir o valor que está na posição 0, que é 1, mais o valor que está na posição 1, que é 3. Ou seja, vai imprimir o valor 4. Perceba? Imprimiu o valor 4. Muito bem, pessoal. Uma grande vantagem de utilização de vetor é que, além de eu conseguir declarar muitas variáveis com apenas escrevendo apenas um nome de um vetor e a quantidade de variáveis, eu também posso automatizar várias coisas aqui. Por exemplo, eu poderia inicializar já todos os valores desse vetor. Basta eu falar para ele receber os valores que eu vou querer colocar nesse vetor, começando do 0 até o 4, né? Ó, eu vou falar posição 0 recebe 1, posição 2 recebe 3, a posição 1 recebe 3, que é a segunda posição. Posição 2, que é a terceira, vai receber 4. A posição 3 recebe 2 e a última posição recebe 0. Inicializei o meu vetor de 5 posições. Vamos imprimir para ver se realmente deu certo. Vou imprimir o V de 1 mais o V de 3. O que é que aconteceu? Imprimiu o valor 5. Por quê? Porque o V de 1 é 3 e o V de 3 é 2. Perceba sempre que começa do 0. Então, o 1 é a segunda posição e o 3 é a quarta posição. Outra coisa que podemos automatizar nesse vetor, utilizando o vetor, é o acesso às posições desse vetor de forma automática. Ou seja, em vez de eu ter que ler variáveis e acessar variáveis uma por uma, eu posso utilizar laço de repetição para acessar certas posições desse vetor. Por exemplo, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos acessar cada uma das posições desse vetor, sempre esperando que eu digite um valor para ela. Como é que eu faria isso se fosse variáveis separadas? Eu teria que dar 5 CINs aqui, né? V0, V1 e assim vai. Só que agora eu estou utilizando o vetor. Eu posso fazer isso utilizando um laço de repetição. Posso falar para i começar com 0, enquanto i for menor do que 5, e vai aumentar o valor em 1 para cada laço, para cada interação, e cada interação eu vou ler um valor de vi. Se isso aqui pareceu complicado para você, vamos ir fazendo passo a passo aqui o que é que está acontecendo. I começa com valor 0. Tudo bem? Eu vou ler V0, porque I está valor 0. Depois, I aumenta mais um valor, vai para valor 1. E vou ler V1, ou seja, estou lendo a segunda posição. Faço da mesma forma para a terceira, para a quarta e para a quinta, fazendo só com um for e um CIN, eu estou conseguindo ler 5 valores. 5 valores dá a impressão que eu também poderia fazer com CIN. Mas tome um exemplo, se por um acaso fosse 5.000.
você não ia escrever 5.000 cins aqui, né? Então você vai utilizar laço de repetição para que você consiga ler todos esses valores de forma automática. Outra grande vantagem de um vetor, além de eu conseguir preencher e ler várias variáveis com um único for, eu também posso acessar uma certa área desse vetor de forma automática. Por exemplo, digamos que eu dei todos os valores e agora eu quero imprimir os valores de forma contrária à ordem que eu li. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for para ir de 4 até o 0 e sempre imprimindo o valor que eu estou lendo, ou o valor que está no vetor. Vamos lá, eu posso colocar para o i começar de 4. Por que o i está começando do valor 4? Porque eu primeiro li todos os valores, agora eu quero imprimir de forma contrária. E qual é a última posição? Posição 4, porque se é tamanho 5, a última posição é 5 menos 1. Começa com o valor 4. O que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar diminuindo. Vamos lá. Se V tem 4 posições aqui, A0, A1, A2, A3 e A4. Eu lendo, eu fui do 0 até o 4. Então, para imprimir na forma contrária, eu tenho que ir do 4 até o 0. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu começo do 4 e vou diminuindo até quanto? Até enquanto o i for maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. E em cada lá de repetição, cada interação, o que eu vou ter que fazer? Vou diminuir 1 no valor da variável que eu estou utilizando para acessar a posição. Então, i menos menos. Agora vamos lá. Vamos imprimir os valores de forma contrária. Vou imprimir o valor de v e pular uma linha. Vamos executar isso aqui. Eu vou entrar com os valores aqui. Vou colocar 1, 2, 7, 8, 10. O que é que aconteceu? O 1 foi para a primeira posição, o 2 foi para a segunda, o 7 para a terceira, o 8 para a quarta e o 10 para a quinta. E para imprimir, eu estou fazendo o contrário, eu começo da última posição e estou voltando para a primeira. Então, vou imprimir o 10, o 8, o 7, o 2 e o 1. Muito bem. Vetores, você tem que exercitar bastante, que é algo que você vai usar muito. Praticamente todos os problemas, a maioria dos problemas, utiliza-se vetor para resolver. Então você vai ter que praticar bastante sobre esse tema da aula de hoje. Como é que você vai praticar? Resolvendo exercícios. Vamos resolver o primeiro exercício para você ter uma noção como resolve exercício utilizando o vetor. Vamos lá. Agora vamos resolver um exercício de vetor. Vamos ver o exercício campo minado. O que é que esse exercício quer? Ele vai dar um campo para a gente, um campo minado, e quer que a gente imprima quantas bombas tem na adjacência de cada posição. Por exemplo, para esse campo aqui, ó, aqui tem uma bomba adjacente, aqui tem duas bombas, ele mesmo é a posterior, aqui também tem duas bombas, aqui tem duas bombas e aqui só tem uma bomba, que é ela mesma. Tá aqui o resultado. E tá aqui a minha entrada. Então vamos lá. Primeiro ele vai dar o tamanho do campo e depois os elementos. Vamos armazenar isso em um vetor primeiro. Vamos lá. Primeiro, o inteiro n. E agora eu tenho que colocar o meu vetor campo. Mas agora,
qual é o tamanho do campo? Eu tenho que colocar um tamanho, né, para poder declarar um vetor. Quando você está trabalhando com um vetor, o tamanho que você vai colocar aqui depende da restrição do problema. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está falando ó, que vai colocar n, vai ser só valores de 1 até 50. Então, o que é que você faz? Você vai declarar um vetor que caiba o máximo de elementos que ele pode colocar, que é 50. Ou seja, você tem que colocar um número pelo menos 50 ou maior na restrição no tamanho do meu vetor, para que para qualquer valor de n, de 1 até 50, seu vetor seja suficientemente grande para guardar todas as informações. Então, vamos lá. Vamos colocar 55, um número maior que 50. A entrada é composta por um número n e n valores, né? Então, vamos ler o número n e depois ler os n valores, né? O i, enquanto i for menor que n, i mais, e ler os valores do campo, né? Aqui eu estou variando o i de 0 até n-1. Para cada valor de i, eu coloco uma informação aqui no meu vetor campo. Fazendo isso, eu li toda a minha entrada. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos imprimir aqui a resposta. Primeiro vamos ver qual a estratégia que nós vamos usar. Essa questão tem milhares de formas de se resolver. Eu vou falar apenas uma das formas aqui. A forma que eu vou usar é a seguinte. Para cada posição do meu vetor, eu vou contar quantas bombas tem na posição anterior, mais a posição que ele está, mais a posição posterior. Ou seja, é só para cada posição eu somar 3 posições e imprimir aqui o valor da soma. Tudo bem? Só que aqui você tem que ter um detalhe, você tem que ver um detalhe. Por quê? Porque se você fizer dessa forma aqui, ó, você declarar um int para ser a quantidade, começando com 0, depois quantidade, vai receber quantidade mais a posição do campo i, né? O que eu estou fazendo errado, deveria fazer outro for aqui. Depois de ler, eu faço um for aqui, né? Percorrendo de novo todos os valores. Pronto. Agora vamos lá. Já li os valores. Se eu fizer isso aqui, ó, quantidade recebe 0, depois quantidade mais igual campo i, depois quantidade mais igual ao campo mais 1, depois quantidade mais igual campo menos 1 e imprimir a quantidade, cout quantidade. Quando eu faço isso aqui, eu estou errando para alguns casos, né? O que está acontecendo aqui? Para cada posição i, eu estou fazendo uma variável quantidade, começar com 0, somar a própria posição, campo i, somar a posição posterior e a anterior. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com os limites aqui, cara. Por quê? Porque a posição 0 não tem campo anterior, né? Porque o 0 é a primeira posição. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar um erro de acesso à memória, porque eu vou estar acessando uma posição que, na verdade, não existe. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu só vou somar o campo anterior se o i for maior do que 0. Se o i for maior do que 0, eu posso somar a posição anterior. E eu só vou somar a posição posterior se o i for menor do que n-1, né? Porque
quando eu estou na posição n-1, eu não voltei à posição posterior, porque n-1 é a última posição que vai ter algum campo lá, né? Então, se o i é menor do que n-1, ou seja, se eu não estou na última posição, some com a posterior. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, vamos testar esse código. Vamos testar com esse primeiro caso de teste aqui. Vamos lá. Colar. E deu exatamente igual, né? 1, 2, 2, 2, 1 na minha saída. Agora vamos testar com o segundo caso de teste. Lembrando que sempre é bom você testar com todos os casos de teste antes de você submeter sua questão. Vamos testar. 1, 2, 3, 2, 1. Qual era o caso de teste que era... Qual era a resposta que era esperado? 1, 2, 3, 2, 1. Então, vamos submeter nossa questão. Para submeter, basta enviar a solução e copiar seu código aqui e colar seu código aqui. Vamos enviar. Enviou. Está sendo julgado o nosso código. E foi aceito. Nosso código foi aceito. Pois é, pessoal, por hoje temos essa explicação do for. Espero que tenham gostado bastante da aula. Como sempre, eu vou indicar que vocês pratiquem bastante, porque programação não é algo que se aprende sem prática. Você tem que praticar bastante todos os dias para que você consiga alcançar um aprendizado bacana aí, né? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.